Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto A Bomba d'Água. Contam que certo homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede. Foi quando ele chegou a uma casinha velha, uma cabana, se desmoronando, sem janela, sem teto, batida pelo tempo. O homem perambulou por ali e encontrou uma pequena sombra onde se acomodou, fugindo do calor do sol desértico. Olhando ao redor, viu uma bomba a alguns metros de distância, bem velha e enferrujada. Ele se arrastou até ali, agarrou a manivela e começou a bombeá-la sem parar. Nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado para trás e notou que ao lado da bomba havia uma garrafa. Olhou-a, limpou-a, removendo a sujeira e o pó, e leu o seguinte recado: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa, meu amigo. PS, faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. O homem arrancou a rolha da garrafa e de fato lá estava a água. A garrafa estava quase cheia de água. De repente ele se viu em um dilema. Se bebesse aquela água, poderia sobreviver, mas se despejasse toda a água na velha bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca, bem fria, lá no fundo do poço, e poderia deixar a garrafa cheia para a próxima pessoa. Mas se isso não desse certo, o que deveria fazer? Despejar a água na velha bomba e esperar a água fresca e fria, ou beber a água velha e salvar sua vida? Deveria perder toda a água que tinha na esperança daquelas instruções pouco confiáveis escritas, não se sabia quando? Com relutância, o homem despejou toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear. A bomba começou a chiar, mas nada aconteceu. E a bomba foi rangendo e chiando. Então surgiu um fiozinho de água, depois um pequeno fluxo e finalmente a água jorrou com abundância. A bomba velha e enferrujada fez jorrar muita, mas muita água. Água fresca, cristalina. Ele encheu a garrafa e bebeu até se fartar. Encheu-a outra vez para o próximo que por ali poderia passar. Arrolhou-a e acrescentou uma pequena nota ao bilhete preso nela. Creia-me, funciona. Você precisa dar toda a água antes para obtê-la de volta. Ou seja, tudo aquilo que nós queremos, primeiro a gente tem que fazer, né? É o plantar e colher. É uma bela de uma parábola, né, gente? Porque muitos de nós queremos beber sem trabalho nenhum. Queremos receber sem dar. E isso não faz parte da nossa lei, principalmente a lei de Deus, que é ação e reação, fazer e receber. Então nós temos de Deus sempre esse ensinamento, né? Que primeiro a gente tem que dar o nosso primeiro passo. A nossa ação vai ter consequência. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. E o que deixamos de fazer também. E outra coisa que essa parábola chama atenção, a questão da solidariedade, da empatia, né, do amor ao próximo, da caridade. Nós não podemos lançar dentro de nós ainda mais alimento para o nosso egoísmo. Nós já nascemos egoístas. A criança, quando ela está na faixa ali dos 5 a 10 anos, é totalmente egocêntrica. Tudo gira em torno dela. Ela tem que ser melhor que todo mundo, ela tem que se destacar, ela tem que chamar atenção. Tudo para ela tem que ser melhor do que o outro, primeiro do que o outro. Então nós temos essa raiz do egoísmo dentro de nós desde a infância. E cabe sim aos pais, aos professores desenvolver o contrário. Ensinar a molecada a ser mais amigo, solícito. E para isso eles precisam aprender a dar. Pensa numa dificuldade grande que é uma criança dar o lugar dela na fila, por exemplo, na hora do recreio. Pelo contrário, eles disputam essa fila. Ninguém está com fome, mas o fato de eu preciso chegar primeiro que meu amigo, eu preciso ser o primeiro que ele para pegar o meu prato. A fila para entrar num ônibus,
Na escola onde eu trabalhava tinha um ônibus escolar. Era uma briga danada para entrar nesse ônibus, porque todos queriam sentar no primeiro banco ou no último banco do ônibus. Ninguém queria sentar no meio. E aí aquela briga para ver quem entra primeiro para escolher o seu lugar. Então eu sempre coloquei para a criançada o seguinte: vocês vão fazer fila de acordo com a ordem das carteiras. Vão saindo da carteira, primeira fila, aquela que fica perto da porta, segunda fileira, vão saindo. Não tem ordem de tamanho, é a ordem das fileiras da sala. E essa ordem formando fila lá fora é a fila que vai e volta. Entrou no ônibus o mesmo banco que você foi, você volta. Eu sempre disciplinei essas questões para que eles entendessem que tem regra, que a regra não é imposta por eles, que a regra é imposta pelo professor, que a ordem quem coloca é o professor. Então, muitas coisas assim eu fui cortando logo no começo do ano. Cada ano que eu pegava uma turma nova, eu já ia cortando aquela história do eu primeiro. E se você for ver, isso vai dando resultado ao longo do tempo, até chegar aquele momento mágico onde a criança cede o lugar dela para o próximo. Faz de fato ao próximo o que ela gostaria que fizesse com ela. É transformador, é lindo ver um trabalho como esse. E eu tive essa graça de ver os meus alunos se transformando em pessoas solidárias, em pessoas que pensam no próximo, pessoas que fazem pelo próximo, sem querer nada em troca, mas sabendo que vai receber o melhor porque está dando o melhor. E é isso. A escola, ela é formadora de cidadão. E lá dentro da nossa Constituição, dos nossos parâmetros e lei de diretrizes e bases da educação, está escrito que nós temos que formar cidadão consciente e atuante. Isso não significa que ele é independente e solitário, que ele é sozinho. Não, quando fala cidadão, está dizendo que o cara está no meio de uma sociedade, no meio de um monte de gente, que ele vai ter que saber lidar com essas pessoas. E como é que é isso? De uma forma solidária, consciente do seu dever. Não é só uma questão de direito, é uma questão de dever. Primeiro, a obrigação. Depois que a gente tem o nosso dever cumprido, com certeza nós vamos ter aí o resultado, as consequências do nosso trabalho. Então, primeiro, nós temos que ter dever. É isso que o texto está querendo dizer. Depois, a gente recebe de acordo com o nosso dever cumprido.